Os 33 melhores jogos de plataforma Nintendo Switch. Procurando jogos de plataforma? Preparamos uma lista com os 33 melhores jogos de plataforma Nintendo Switch que você precisa conhecer. Como seu nome já deixa claro, jogos de plataforma são aqueles que o jogador pula pelos locais em um jogo, com obstáculos entre outros objetivos ao decorrer da aventura. Jogos de plataforma são conhecidos principalmente por serem de navegador ou para mobile. É um gênero bastante recomendado para crianças, mas serve para pessoas de toda a idade. Importante é a diversão. Os 33 melhores jogos de plataforma Nintendo Switch. Octodad, Deadly Sketch. Octodad, Deadly Sketch é um game de aventura e indie, pelo estúdio Young Horses, foi lançado em 30 de janeiro de 2014, estando disponível para Macintosh, Linux, computador, PlayStation Network, PlayStation 4, PlayStation Vita, Xbox One, iOS, Wii U, Android, Nintendo Switch. Sinopse. Octodad, Deadly Sketch é a sequência de Octodad. Desta vez, o nosso protagonista ficou em um dilema. Após uma viagem desastrosa por um aquário local, sua esposa ficou desconfiada. Você deverá assumir o controle do pai-polvo e se esforça para esconder sua natureza animal. Celeste. Celeste é um game de aventura e indie, pelo estúdio Matchmakers Games, foi lançado em 25 de janeiro de 2018, estando disponível para Macintosh, PlayStation 4, Xbox One, Linux, computador, Nintendo Switch. Ele pode ser zerado com um tempo médio de em 20 horas e 7 minutos jogando normal, 6 horas e 1 minuto se você for direto nas missões principais rushando. Sinopse. Celeste é um jogo independente de plataforma, o qual o jogador controla uma garota chamada Madeline. A sua jogabilidade é simples e se foca em escalar uma montanha até chegar ao seu topo evitando diversos obstáculos. Ao todo são 250 níveis e quando passa cada nível, o jogador encontra mecânicas novas que podem facilitar ou dificultar o jogo, como por exemplo, molas que lançam o jogador, penas que permitem um voo, espinhos entre outros. Minute of Islands. Minute of Islands é um game de aventura e indie, desenvolvido na Engine Unity pelo estúdio Mystrizion, foi lançado em 18 de março de 2021, estando disponível para Xbox One, PlayStation 4, Macintosh, computador, Nintendo Switch. Sinopse. Minute of Islands é um jogo de plataforma com foco na narrativa e resolver puzzle. Explore estranhas e maravilhosas ilhas e labirintos sombrios. Guie a jovem mecânica Mo em uma jornada para recuperar o mundo de um terrível colapso. A poderosa Omni-Switch pode sozinha não ser suficiente para corrigir os danos escondidos abaixo da superfície. Metroid Dread. Metroid Dread é um game de aventura e plataforma, faz parte da série Metroid, desenvolvido na Indie Mercury Steam Engine pelo estúdio Nintendo, foi lançado em 8 de outubro de 2021, estando disponível para Nintendo Switch. Sinopse. Junte-se a Samus Aran em sua primeira nova história de Metroid 2D em 19 anos. A história de Samus continua após os eventos do jogo Metroid Fusion, quando ela vai até o planeta ZDR para investigar uma misteriosa transmissão enviada pela Federação Galáctica. O planeta remoto foi invadido por ferozes formas de vida alienígenas e assustadoras ameaças mecânicas. Samus está mais ágil e capaz do que nunca, mas ela pode superar a ameaça desumana que espreita as profundezas do planeta ZDR? Megabyte Punch. Megabyte Punch é um game de aventura e luta, pelo estúdio T-Reptile, foi lançado em 15 de outubro de 2013, estando disponível para Macintosh, Linux, computador, Nintendo Switch. Sinopse. Megabyte Punch é um jogo de ação ou aventura onde você constrói seu próprio lutador. Toda criatura no jogo é feita de partes separadas. Cada membro tem seus próprios poderes e bônus e você pode anexá-las livremente. No modo aventura poderá viajar através de diferentes ambientes, buscando partes ocultas e batalhando contra outras criaturas. Anodyne. Anodyne é um game de aventura e indie, faz parte da série Anodyne, desenvolvido na Indie Flixel pelo estúdio Analgesic Productions, foi lançado em 22 de março de 2013, estando disponível para Linux, Macintosh, computador, iOS, Android,
PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch. Ele pode ser zerado com um tempo médio de 6 horas e 53 minutos jogando normal, 6 horas e 53 minutos se você jogar de forma completa cumprindo tudo o que for possível. Sinopse: em Anodyne você irá explorar a natureza e a cidade com um visual da era 16 bits. Inside. Inside é um game de aventura e indie, pelo estúdio Playdead, foi lançado em 29 de junho de 2016, estando disponível para Xbox One, computador, PlayStation 4, iOS, Nintendo Switch. Ele pode ser zerado com um tempo médio de 3 horas e 0 minutos jogando normal. Sinopse: Inside é um jogo 2D de plataforma de quebra-cabeça, o qual o jogador controla um menino e explora um ambiente que se utiliza de apenas alguns traços de cores para realçar partes do cenário. O menino, dentre algumas funções, pode andar, correr, nadar, usar objetos do cenário para avançar de fase e posteriormente pode usar o corpo de alguns inimigos derrotados para completar determinados desafios. O jogo foi desenvolvido pela Playdead, dos mesmos produtores de Limbo, e a qualidade se manteve sendo um ótimo jogo de plataforma. Muta Moods. Muta Moods é um game de aventura e indie, pelo estúdio Toei, foi lançado em 26 de janeiro de 2012, estando disponível para Nintendo 3DS, iOS, Nintendo Switch. Sinopse: nosso herói, Max, pode ser apenas um duende 2D, mas ele pode saltar para a terceira dimensão e armado com um canhão de água. Max tem o que ele precisa para derrotar todos os mutantes Moods. VVVVVV. VVVVVV é um game de aventura e arcade, pelos estúdios Distraction Valley e Nicalis, Inc., foi lançado em 11 de janeiro de 2010, estando disponível para Macintosh, computador, Linux, Nintendo 3DS, Ouya, Android, iOS, PlayStation Network, PlayStation Vita, PlayStation 4, Nintendo Switch. Ele pode ser zerado com um tempo médio de 3 horas e 30 minutos jogando normal, 2 horas e 12 minutos se você for direto nas missões principais rushando. Sinopse: em VVVVV você controla o Capitão Viridia, que não deve apenas se salvar de um local à beira do colapso, mas também encontrar a tripulação do seu navio, cujos nomes começam com a letra V: Violet, Vitelari, Vermilion, Verdigris e Vitória. Avance pelos complexos desafios deste jogo em 2D construído em torno de um mecanismo de gravidade que permite ao jogador dar magníficos saltos. Donkey Kong. Donkey Kong é um game de arcade plataforma, pelos estúdios Atari Corporation e Ocean Software, foi lançado em 9 de julho de 1981, estando disponível para arcade, Intellivision, Atari 2600, Atari 8-bit, ColecoVision, Texas Instruments 99, PC-DOS, Nintendo, Commodore C64 128, Commodore VIC-20, MSX, Amstrad CPC, ZX Spectrum, Family Computer Disk System, Atari 7800, Game Boy Advance, Virtual Console, Nintendo, Nintendo Switch. Ele pode ser zerado com um tempo médio de 0 hora e 3 minutos se você for direto nas missões principais rushando. Sinopse: Donkey Kong, lançado pela Nintendo, marcou a introdução de 2 de seus maiores mascotes mais populares, Mario e Donkey Kong. Donkey Kong é um jogo de ação onde Mario tem de escalar 4 níveis diferentes para tentar salvar a donzela em perigo. Uma vez que os rebites são removidos a partir do nível final, Donkey Kong cai, e os dois amantes se encontram. Ao longo do caminho, Mario deve esquivar de um fluxo constante de barris, bolas de fogo e outros obstáculos. Apesar de não ser tão poderoso quanto em outros jogos futuros, Mario pode encontrar um martelo que lhe permite destruir os barris e bolas de fogo por um período limitado de tempo. Gestalt, Steam/U0026 Cinder. Gestalt, Steam/U0026 Cinder é um game de aventura e indie, pelo estúdio Sold Out Sales e Marketing, foi lançado em 31 de dezembro de 2021, estando disponível para Xbox One, PlayStation 4, computador, Nintendo Switch. Sinopse: inspirado em clássicos de 16 e 32 bits, Gestalt, Steam Cinder une a plataforma 2D e excitante combate com uma ótima narrativa em um estonteante mundo steampunk.
Junte-se à Aletheia e um vibrante elenco de personagens em uma corrida para descobrir os segredos de Canaã, cidade movida a vapor e última esperança da humanidade. Desvende antigas conspirações, batalhe contra monstros e descubra segredos obscuros. Lute pela sobrevivência da humanidade e descubra a verdade sombria por trás da origem da cidade movida a vapor. Sonic Mania. Sonic Mania é um game de aventura e plataforma, foi lançado em 15 de agosto de 2017, estando disponível para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, computador. Sinopse: Sonic Mania é um jogo side-scrolling de plataforma, fazendo parte da série Sonic the Hedgehog e retorna para a jogabilidade 2D e o estilo visual original dos jogos de Mega Drive. Super Metroid. Super Metroid é um game de aventura e plataforma, pelo estúdio Nintendo, foi lançado em 19 de março de 1994, estando disponível para Super Nintendo, Wii, Wii U, New Nintendo 3DS, Nintendo Switch. Ele pode ser zerado com um tempo médio de 9 horas e 30 minutos jogando normal, 3 horas e 30 minutos se você for direto nas missões principais rushando, 10 horas e 0 minutos se você jogar de forma completa cumprindo tudo o que for possível. Sinopse: é o terceiro jogo da série Metroid, lançado em 1994 para o Super Nintendo. Fora desenvolvido para a Nintendo pela sua subsidiária, RDI1. O jogo é estilo plataforma, com elementos de ação e adventure. Nele, você controla a heroína Samus Aran e busca aperfeiçoamentos para sua armadura ao mesmo tempo em que procura os chefes. O jogo foi o primeiro a conter 24 megabits no cartucho de Super Nintendo. Carece de fontes, o que foi um avanço na época, com gráficos mais apurados e som de ótima qualidade. Este jogo foi uma evolução em relação ao primeiro jogo, tanto em termos gráficos como de jogabilidade. Em 12 de outubro de 2007, a Nintendo Europeia disponibiliza o download do game no canal Virtual Console da Nintendo Wii, enquanto na América o mesmo já estava disponível a partir de 20 de agosto. Hollow Knight é um game de aventura e hack and slash beating up. Pelo estúdio Team Cherry, foi lançado em 24 de fevereiro de 2017, estando disponível para computador, Macintosh, Linux. Nintendo Switch. Ele pode ser zerado com um tempo médio de 35 horas e 47 minutos jogando normal, 24 horas e 52 minutos se você jogar de forma completa cumprindo tudo o que for possível. Sinopse: Hollow Knight é o primeiro jogo da Team Cherry, uma equipe de desenvolvedores indies composta por apenas 3 pessoas. O jogo se trata de um jogo de ação e aventura belo e extremamente desafiador ambientado no vasto reino subterrâneo interconectado de Alone Nest. O jogo de ação 2D com foco na habilidade do jogador e na exploração, Hollow Knight coloca você para enfrentar uma série de criaturas mortais, evitando armadilhas complicadas e resolvendo mistérios antigos enquanto abre caminho através de florestas e masmorras. Hellpie. Hellpie é um game de aventura e plataforma, pelo estúdios Lugerfly, foi lançado em 30 de setembro de 2020, estando disponível para computador, Nintendo Switch. Sinopse: Hellpie é um jogo plataforma 3D single player que leva o jogador um longo conjunto de movimentos baseados em uma corrente ligada a seu companheiro. Explore uma combinação de mundos e pequenos níveis de desafios. Lute contra inimigos, colete estranhos ingredientes para bolos e interage com personagens bizarros durante o gameplay. O alvo do jogo é os fãs old school do gênero ação e aventura e jogadores que amam os clássicos do Nintendo 64 como Mario 64 e Banjo-Kazooie. Rayman Legends. Rayman Legends é um game de aventura e plataforma, pelo estúdio Ubisoft Entertainment, foi lançado em 30 de agosto de 2013, estando disponível para PlayStation 3, PlayStation Vita, computador, Xbox 360, Wii U, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch. Sinopse: Rayman Legends é a continuação do jogo Rayman Origins e faz uso das vantagens do controle do Wii U para inovar nas interações de múltiplos jogadores. Hollow Knight in Silksong. Hollow Knight in Silksong é um game de aventura e indie, pelo estúdio Team Cherry, estando disponível para Macintosh, Linux, computador, Nintendo Switch.
Sinopse. Explore um reino vasto e assombrado em Hollow Knight em Silksong, uma sequência do premiado jogo de ação e aventura. Descubra segredos encantadores e enfrente inimigos em combates letais enquanto ascende ao pico de uma terra governada pela seda e música. Controlando o letal caçador Orne, viaje para novas terras, descubra novos poderes, lute contra enormes hordas de insetos e feras, e descubra segredos antigos ligados à sua natureza e ao seu passado. Super Mario Odyssey. Super Mario Odyssey é um game de aventura e plataforma. Faz parte da série Super Mario pelos estúdios Nintendo of Europe e Nintendo of America. Foi lançado em 27 de outubro de 2017. Estando disponível para Nintendo Switch, ele pode ser zerado com um tempo médio de 12 horas e 0 minutos jogando normal, 45 horas e 35 minutos se você jogar de forma completa cumprindo tudo o que for possível. Sinopse. O Mario 3D mais ambicioso de todos os tempos, Super Mario Odyssey leva um encanador em uma viagem espacial para novamente resgatar a Princesa Peach das garras de Bowser, trazendo diversos mundos variados para você explorar livremente, cada um cheio de segredos e mecânicas únicas. Super Mario Odyssey também traz uma grande adição para a série, o novo companheiro de Mario, o Fantasma Cappy, o qual se transforma em um boné para Mario. Graças às habilidades de Cappy, o encanador pode tomar o corpo de diversos inimigos e objetos do cenário, usando isso tanto para o combate quanto para completar os quebra-cabeças espalhados pelos mundos. Limbo. Limbo é um game de aventura e indie, pelos estúdios Microsoft Game Studios e Playdead. Foi lançado em 21 de julho de 2010, estando disponível para Xbox 360, PlayStation 3, computador, Macintosh, PlayStation Vita, iOS, Linux, Xbox One, Android, PlayStation 4, Nintendo Switch. Ele pode ser zerado com um tempo médio de 3 horas e 27 minutos jogando normal, 2 horas e 0 minutos se você for direto nas missões principais rushando, 7 horas e 0 minutos se você jogar de forma completa cumprindo tudo o que for possível. Sinopse. Com um lindo trailer publicado em 2006 e vários prêmios em concursos de jogos independentes conquistados em seguida, Limbo é um dos poucos jogos da Live Arcade que vieram precedidos de certo hype. O mérito sempre foi do visual original e artisticamente ambicioso, e agora com o jogo lançado este aspecto continua sendo o que irá vender Limbo e atiçar a curiosidade do público. Há um excelente jogo de aventura e resolução de puzzles por trás, mas é difícil não se levar totalmente pelas aparências desta vez. Risk of Rain. Risk of Rain é um game de aventura e hack and slash beating up, pelo estúdio Chucklefish Games, foi lançado em 8 de novembro de 2013, estando disponível para computador, Macintosh, Linux, PlayStation Vita, PlayStation 4, Nintendo Switch. Ele pode ser zerado com um tempo médio de 18 horas e 30 minutos jogando normal, 3 horas e 0 minutos se você for direto nas missões principais rushando, 56 horas e 30 minutos se você jogar de forma completa cumprindo tudo o que for possível. Sinopse. Lute em um planeta misterioso, seja sozinho ou com 3 amigos no modo online. Com mais de 100 itens à sua disposição, você vai encontrar as ferramentas necessárias para se teletransportar de volta para casa. Desvende uma infinidade de estágios, desde de florestas até a tundra congelada. Max, The Curse of Brotherhood. Max, The Curse of Brotherhood é um game de aventura e plataforma, pelos estúdios Microsoft Studios e Wired Productions, foi lançado em 20 de dezembro de 2013, estando disponível para Xbox One, computador, Xbox 360, PlayStation Network, PlayStation 4, Nintendo Switch. Sinopse. Utilizando um marcador, Max deve seguir em uma perigosa viagem através de desertos, pântanos, templos antigos e florestas para resgatar seu irmão das forças do mal. Yooka-Laylee. Yooka-Laylee é um game de aventura e indie, pelo estúdio Team 17, foi lançado em 11 de abril de 2017, estando disponível para PlayStation Network, Macintosh, PlayStation 4, Xbox One, Linux, computador, Nintendo Switch. Ele pode ser zerado com um tempo médio de 18 horas e 18 minutos se você jogar de forma completa cumprindo tudo o que for possível. Sinopse.
Yooka-Laylee é um game de plataforma 3D que promete ser o sucessor espiritual do jogo Banjo-Kazooie, desenvolvido pela Rare e lançado para o Nintendo 64 em 1998. O título está sendo desenvolvido pela Playtonic Games, estúdio formado em 2014 por ex-desenvolvedores da Rare. Captain Toad, Treasure Tracker. Captain Toad, Treasure Tracker é um game de aventura e plataforma, pelo estúdio Nintendo, foi lançado em 13 de novembro de 2014, estando disponível para Wii U, Nintendo 3DS, Nintendo Switch. Sinopse. O jogo é protagonizado por Toad e leva-nos até aos minijogos que vimos em Super Mario 3D World, explorando-os e acrescentando mais conteúdos. O jogador terá de explorar vários cenários com habilidades limitadas para conseguir recolher vários artefatos que estão espalhados pelo cenário. A Jubilee's Tale. A Jubilee's Tale é um game de aventura e indie, desenvolvido na Indian Unreal Engine 4 pelo estúdio Mystery, foi lançado em 31 de dezembro de 2021, estando disponível para PlayStation, Xbox, computador, Nintendo Switch. Sinopse. Ambientado em um teatro de marionetes, a Jubilee's Tale é um side-scroller 3D onde você irá controlar Abby, uma jovem marionete que terá que fugir de seus raptores para alcançar a liberdade. Um mundo belo, mas perigoso, te espera nessa aventura. Para levar Abby até a liberdade, você precisará passar por diversas armadilhas e resolver quebra-cabeças usando a lógica. Super Mario World 2, Yoshi's Island. Super Mario World 2, Yoshi's Island é um game de plataforma, pelo estúdio Nintendo, foi lançado em 5 de agosto de 1995, estando disponível para Super Nintendo, Game Boy Advance, Virtual Console, Nintendo, Nintendo Switch. Sinopse. Yoshi's Island é um jogo de Mario feito para Super Nintendo por Shigeru Miyamoto e com uma trilha sonora de Koji Kondo. Sua data de lançamento no Japão foi 5 de agosto de 1995. O jogo foi lançado nos Estados Unidos apenas em outubro de 1995. O jogo reapareceu em 2002 com o jogo Super Mario Advance 3, Yoshi's Island. Dust, Jan Elysian Tale. Dust, Jan Elysian Tale é um game de aventura e hack and slash beating up, pelos estúdios Humble Hearts e Microsoft Studios, foi lançado em 15 de agosto de 2012. Estando disponível para Xbox Live Arcade, computador, Macintosh, Linux, PlayStation 4, iOS, Nintendo Switch. Ele pode ser zerado com um tempo médio de 12 horas e 0 minutos jogando normal. Sinopse. Situado no misterioso mundo de Falana, Dust, Jan Elysian Tale é um RPG de ação onde o protagonista narra a libertação de uma aldeia de oprimidos. Para isso ele utiliza uma antiga espada, Arra. Super Mario World. Super Mario World é um game de plataforma, pelos estúdios Nintendo e Mattel, foi lançado em 21 de novembro de 1990, estando disponível para Super Nintendo, Wii, Wii U, New Nintendo 3DS, Nintendo Switch. Sinopse. Super Mario World foi o primeiro jogo da história para o Super Nintendo. Foi lançado pela Nintendo em 21 de novembro de 1990. Em alguns lugares do Japão, é conhecido também como Super Mario Bros. 4. Foi desenhado por Shigeru Miyamoto. Hiroshi Yamauchi foi produtor executivo do jogo, enquanto Shigefumi Ino cuidava de gráficos e Koji Kondo da música e dos efeitos sonoros. É o título de videogame mais famoso e de maior sucesso de vendas do mundo. Este é o primeiro jogo da série Mario, em que consta a participação do dinossauro Yoshi. Com sua ajuda, Mario deve livrar a Terra dos dinossauros e a princesa Toadstool das garras de Bowser. Em 1991, foi feito um desenho animado inspirado no jogo. Little Nightmare 2. Little Nightmare 2 é um game de aventura e plataforma, faz parte da série Little Nightmares pelo estúdio Bandai Namco Entertainment, foi lançado em 11 de fevereiro de 2021, estando disponível para Xbox One, PlayStation 4, computador, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series. Sinopse.
Little Nightmares 2 é um jogo de suspense e aventura, o qual você controla Mono, um jovem preso em um mundo que foi distorcido pela transmissão humana de um distante torre. Com Six, a garota de capa amarela como guia, Mono tenta desvendar os segredos sombrios do sinal da torre e salva Six de seu terrível destino, mas sua jornada não será fácil com Mono e Six enfrentando uma variedade de terríveis ameaças residentes nesse mundo. Teslagrad. Teslagrad é um game de indie plataforma, pelos estúdios Snow Cannon Games e Circle Entertainment, foi lançado em 13 de dezembro de 2013, estando disponível para Macintosh, Linux, computador, Wii U, PlayStation Network, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation Vita, Xbox One, Nintendo Switch. Sinopse: Teslagrad é um jogo de plataforma 2D com elementos de ação, onde o magnetismo e outras forças eletromagnéticas são a chave para prosseguir no jogo, e assim, descobrir os segredos mais bem guardados ao longo da abandonada Torre Tesla. Super Meat Boy Forever. Super Meat Boy Forever é um game de indie plataforma, pelo estúdio Team Meat, foi lançado em 31 de dezembro de 2020, estando disponível para PlayStation 4, Xbox One, computador, Nintendo Switch. Sinopse: Meat Boy está de volta para outra aventura, dessa vez acompanhado de sua esposa Bandage Girl. Nugget, o filho do casal foi sequestrado pelo maligno Dr. Fetus, agora você terá que ir novamente atrás dele e resgatar sua criança. Embarque nessa viagem ainda mais desafiadora, com mais de 7.000 níveis criados à mão e chefes maiores do que nunca. Mulaka. Mulaka é um game de aventura e indie, pelo estúdio Lienzo, foi lançado em 27 de fevereiro de 2018, estando disponível para PlayStation 4, computador, Nintendo Switch, Xbox One. Sinopse: Inspirado nos povos indígenas que ainda vivem na região de Sierra Tarahumara no México, Mulaka é um título de ação e aventura que permite aos jogadores controlar um sucuruami, um xamã capaz de empunhar lança e a magia que o ajudam a derrotar criaturas míticas. Blade. Blade é um game de aventura e arcade, faz parte da série Blade pelos estúdios Boldisks Revolution e East Asia Soft, foi lançado em 12 de dezembro de 2012, estando disponível para computador, Macintosh, Xbox 360, Linux, Xbox One, Nintendo Switch. Sinopse: WRYN quer ser o grande herói dos videogames, mas os maiores heróis de todos os tempos já foram escolhidos. Ajude-o a reivindicar o seu título e mostre ao mundo quem é o verdadeiro herói. Não se esquece, se gostou do vídeo, se inscreve no canal do Nitrotube. Agradece, valeu, tchau e fui.